Eu, primeiro, senadora Ana Amélia, aproveitando a sua presença em plenário, eu quero cumprimentá-la, porque não pense que é fácil ela aprovar projeto meu aqui nesse plenário. Não é. Não é. Se eu tivesse pedido, não teria sido aprovado. E casualmente estava na presidência, e Vossa Excelência, num gesto nobre, principalmente com os alunos de História, né? Nós regulamentamos com isso a profissão de historiador, pediu que eu colocasse em votação o projeto de minha autoria. Eu respondi a Vossa Excelência que, como eu estava presidindo, ficava numa situação constrangedora. Vossa Excelência disse, não se preocupe que eu falo com todos os líderes. E realmente falou com todos os líderes e o projeto foi aprovado por unanimidade. Quero de público cumprimentar Vossa Excelência pelo gesto, não só com esse senador, mas principalmente com os alunos que fazem a sua faculdade e terão agora, de forma definitiva, regulamentada a profissão de historiador. E acredito eu que nós, junto, dialogando com o presidente Marco Maia, há condição, inclusive, de também na Câmara o projeto ser aprovado. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senador Tomás Correia, eu quero fazer hoje 2 registros. Mas o primeiro, Vossa Excelência sabe o que é já. Porque eu, desde que voltei da campanha, me comprometi a vir todo dia à tribuna e falar da história do fator previdenciário. Até porque, durante a campanha, acho que todos nós fomos cobrados de alguns temas, né, que estão em debate no Congresso. A maior cobrança que eu recebi foi exatamente a questão do reajuste dos aposentados e o fim do fator previdenciário. Por isso, eu tenho vindo à tribuna todos os dias, e farei até o Natal, pedindo que o Congresso vote. E por que o Congresso? Eu estou me referindo às 2 casas. Porque o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, disse que botará em votação entre o dia 21 e 22. Mas, uma vez votado lá, como sei que será feito um substitutivo em relação ao meu projeto aqui aprovado, ele volta para o Senado. E o Senado não há de vacilar. Eu estou convencido de que o Senado, nesse período, há de votar aqui a versão que virá da Câmara, que já é um avanço, que é a fórmula 85-95, que, sem sombra de dúvida, vai garantir, pelo menos ao trabalhador do regime geral, a possibilidade de se aposentar da mesma forma que é assegurada ao servidor público. A mulher se aposentaria com 55 anos de idade e 30 de contribuição, o homem com 60, 59, 35, 36 de contribuição. Hoje, com o fator, só com 67 anos de idade que eles têm direito à aposentadoria integral. Se criou uma expectativa muito grande na população. As pessoas não encaminharam o pedido na certeza de que Câmara e Senado votariam. Eu quero aqui, nessa hora, senador Lindbergh, homenagear o presidente Lula. O presidente Lula sempre disse, o projeto exatamente de toda a autorização do Senado. Na Câmara, não tem acordo. Agora, se vocês construíram uma alternativa, eu banco, eu sanciono. E o presidente Lula tinha aceitado já a fórmula 85-95, mas houve uma divergência no movimento sindical e aí não foi aprovado. Se dependesse do presidente Lula, já não teríamos mais fator previdenciário. E essa fórmula agora, que ele já alertou na época que era possível, a Câmara deverá aprovar e nós, tenho certeza, aprovaremos aqui e a presidenta Dilma há de sancionar. E claro que eu estou ainda na expectativa que haja o reajuste real para os aposentados. Eles têm um congresso na Bahia nesse fim de semana. O presidente Varley fez convite para que os senadores e deputados lá estivessem. Eu não poderei estar, e avisei que não estarei, porque, a exemplo de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, eu também lanço lá na Feira do Livro, Vossa Excelência no sábado e eu no domingo, e no sábado tentarei ir lá, ver lá o lançamento da revista, que está muito boa, já tive acesso à revista, e no domingo eu faço o lançamento, então, de um livro
sobre os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos. E por isso que esse ano não estarei no Congresso dos Aposentados. Mas sei que de lá eles vão se organizar, farão uma grande mobilização para ver se ainda esse ano o Congresso aprova o que nós aprovamos aqui, que é uma política de valorização dos benefícios, ou acompanhando o crescimento da massa salarial, que é medida via o Fundo de Garantia e via as contribuições do empregado para a Previdência, que dá semelhante o que é dado hoje para o salário mínimo, que é a inflação mais PIB. Mas eu quero fazer esse registro primeiro da Feira do Livro, senhor presidente, dentro do tempo que Vossa Excelência me concedeu, já que a ordem do dia já passou dos 20 minutos. No próximo dia 11, a partir das 15 horas, estarei no pavilhão central da 58ª Feira do Livro de Porto Alegre, diga-se de passagem, a maior da América Latina, autografando o livro Para Além do que os Olhos Veem, volume 1, a obra editada pelo Senado, 235 páginas, tem distribuição gratuita e é um relato das atividades da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no ano de 2011, já que o ano de 2012, quando eu concluo os meus 2 anos, eu lançarei em fevereiro ou em março, que daí tem todo o trabalho acumulado que vai ainda até dezembro, e quem sabe até lá a gente tenha poder dizer lá no livro que inclusive o fator já foi liquidado. Veja que eu voltei ao fator, né? O que é o livro? Para além do que os olhos veem, como eu escrevo numa parte lá do livro, na contracapa, para além do que os olhos veem, é uma bela e fascinante viagem a um tema universal. O livro convida o leitor a adentrar o terreno fértil e valoroso dos direitos humanos, a viajar por experiências compartilhadas durante as audiências públicas da CDH no ano de 2011 e, repito, em março, nós vamos publicar o de 2012 sobre a nossa presidência. Foi, senhor presidente, uma vivência esplêndida. Para além do que os olhos veem, deseja retratar os legítimos anseios do povo na busca dos seus direitos. Eu espero, senhor presidente, que a gente faça um momento bonito, como eu tenho feito todos os anos. Em torno de 1.000 pessoas vão para a fila para receber o livro. E, naturalmente, aí vai o abraço, vai o carinho, vai o beijo carinhoso e respeitoso e vai o autógrafo em cada uma das obras que o cidadão recebe. Então, eu aproveito nesse momento para convidar o povo gaúcho, que eu estarei lá novamente, como faço todos os anos, entregando um livro. E são livros que eu falo do mundo real. Ali não tem ficção. Eu falo no livro o que disseram os quilombolas. Eu falo no livro o que disseram os índios aqui na comissão. Eu falo no livro o que disseram, a senadora Ana Amélia, os agricultores que receberam título de propriedade e depois se veem num momento de impasse, de conflito. Porque nós fizemos uma audiência, Vossa Excelência também fez, no Rio Grande do Sul, num conflito semelhante a esse, ouvindo ambas as partes. Nós vamos ouvir ali, no livro eu relato o que o movimento sindical está pensando nesse momento da conjuntura nacional. Eu relato o que os empresários estão pensando. O livro é um livro real. Claro que a forma de escrever, até porque eu tenho uma veia pequena, muito pequenininha, e metido a escrever poesia, o livro vai numa linha romanceada, numa linha mais poética, né? Mas falando da realidade, dos fatos do dia a dia do povo brasileiro. Então, eu aproveito esse momento para fazer 2 convites, me permita, senadora Ana Amélia. A senhora lança o livro amanhã, que hora? Às 15h, a senadora Ana Amélia lança uma revista muito interessante sobre a questão das motocicletas e os acidentes. E nós lançaremos, então, no domingo, exatamente às 15h, lá na nossa querida Feira do Livro. Mas quero também destacar, senhor presidente, que hoje, a partir das 21 horas, estaremos
no Unique Palace, participando da premiação dos melhores parlamentares do ano, uma promoção do Congresso em Foco. O Prêmio Congresso em Foco aconteceu em 2 etapas. Na primeira, os jornalistas que cobrem o Congresso escolheram livremente aqueles que, na sua opinião, mais se destacaram no exercício da atividade legislativa, de um modo geral e em categorias especiais. O processo de coleta de voto dos jornalistas foi realizado em conjunto com o Sindicato dos Jornalistas do DF. Nesse ano, 186 jornalistas participaram da escolha. Na segunda fase, os finalistas foram submetidos à votação dos leitores pela internet, que definem a posição final de cada um no Prêmio Congresso em Foco. Senhor presidente, é uma honra ter sido indicado em 3 categorias. Nós não sabemos o lugar, somente hoje à noite é que vamos saber. Fomos indicados para estar entre os melhores parlamentares, depois fui indicado como parlamentar na defesa da Previdência e dos servidores, que para mim é Previdência e dos trabalhadores, e também defesa dos consumidores. O Prêmio Congresso em Foco 2012 tem o patrocínio da Ambev, da Petrobras, da Souza Cruz, o apoio da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, da Associação Nacional dos Registradores das Pessoas Naturais, da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, do qual eu tenho uma relação muito próxima, e do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, ANFA Sindical. Também apoio o projeto a Federação Brasileira de Associações Fiscais de Tributos Estaduais, a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a Associação Nacional dos Magistrados, a ANAMATRA, da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Advogados da União, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, a União dos Auditores Federais do Controle Externo e a Agência de Comunicação Impress Oficina. A iniciativa tem ainda o apoio institucional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, do DF e da Agência Rádio Web. E também da Fábrica de Ideias e da ONG Carioca, A Voz do Cidadão, que mantém programa de mesmo nome na rede CBN de rádio. Eu dou esse destaque, senhor presidente, porque entendo que o Congresso em Foco cumpre um papel de incentivo para que cada deputado, cada senador, no desenvolver dos seus trabalhos na casa, aqui no Congresso, o faça sempre na linha da construção e do bem coletivo. Tem uma frase que eu sempre uso, daqueles homens e mulheres que fazem o bem não interessando a quem. Estaremos lá hoje à noite. Tenho certeza que será um belo momento da democracia. Senhor presidente, quero saudar também aqui a Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores, FENACAT, pela bela iniciativa de fazer um manifesto eletrônico de apoio a um projeto de nossa autoria, o projeto de lei 356 de 2012, que regulamenta sobre a regulamentação das associações de caminhoneiros e transportadores. O objetivo é reunir uma grande quantidade de assinaturas eletrônicas em apoio a esse nosso projeto. Posteriormente, esse manifesto será entregue a todos os senadores. Diz a FENACAT, essa federação, pelo manifesto, vem solicitar a você, caminhoneiro, transportador ou conhecedor desse problema, o apoio para a regulamentação do funcionamento das associações de caminhoneiros e transportadores,
único meio viável para que possamos continuar trabalhando de forma segura, sem corrermos os riscos que obrigatoriamente temos que suportar por falta de segurança dos pontos de paradas nas estradas e principalmente nos grandes centros. Senhor presidente, o PLS 3512 está tramitando na CCJ, aguardando, como sempre, designação de relator. Problema: inúmeros projetos estão lá e o relator não é indicado, e não é de hoje. Já tentei e mandei um ofício para lá, dizendo, olha, esse projeto, esse e aquele, mais de uma dezena. Não tem relator, faz um longo período. Não foi indicado o relator. Então eu venho para o plenário. E do plenário eu faço um apelo para que haja a indicação de relatores de projetos tão importantes, no meu entendimento, para todo o povo brasileiro, como é, por exemplo, a própria lei que regulamenta o direito de greve. Por fim, senhor presidente, ao encerrar essa minha fala no dia de hoje, eu mais uma vez me dirijo aos aposentados e pensionistas, porque a abertura do Congresso lá na Bahia será amanhã pela manhã, dizendo a eles que tenham certeza que a partir do dia 19, porque essa é a agenda que eles estão organizando, eu estarei com eles, seja aqui no Senado, seja lá na Câmara, seja visitando ministros, na busca definitiva que o projeto do fator previdenciário seja aprovado de uma vez por todas.